Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar um texto ao qual o Senhor colocou no meu coração para que você venha refletir nessa semana. E o que o Senhor colocou no meu coração foi para falar de posicionamento. O texto está em Êxodo, capítulo 32, do verso 1 em diante. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e o formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: Amanhã será a festa ao Senhor. Então, como todos nós conhecemos, Moisés subiu no monte para orar e deixou Arão junto com o povo, enquanto ele não voltava. Arão tinha visto todas as maravilhas e sinais que Deus tinha feito através da vida de Moisés, pois os dois foram chamados para conduzir aquele povo na saída do Egito, onde o povo estava em escravidão. Mas um dia aquele povo clamou, e Deus ouviu do alto céu e libertou-os, conduzindo-os pelo deserto através da vida de Moisés e de Arão. Então Arão tinha visto todos os sinais que Deus tinha feito através da vida dele e da vida de Moisés. Só que um dia Moisés sobe para orar e ele se demora um pouco. E o povo começa a se desesperar, porque o povo estava firmado nos sinais que Deus operava através da vida de Moisés. Arão viu todas as maravilhas e sinais que Deus havia feito através da própria vida dele e da vida de Moisés. Mas quando Moisés se ausenta para orar, Arão começa a ouvir a multidão. E muitas vezes somos assim, eu e você. Nós começamos a ouvir a voz da multidão. Nós paramos de ouvir a voz do nosso Deus Todo-Poderoso e começamos a ouvir a multidão. Arão, ele teria que ficar com aquele povo, conduzir aquele povo enquanto Moisés não estava. Mas Arão, por um momento, ouviu a voz daquela multidão, ouviu a voz do povo que clamava por um outro Deus, porque eles viam os sinais através da vida de Moisés. De repente, os sinais cessaram, porque Moisés tinha subido ao monte para orar. E quando eles não viram mais os sinais, eles queriam um Deus ao qual eles pudessem ver, ao qual eles pudessem tocar. Só que eles já tinham recebido a ordem do próprio Deus dizendo: não adorará outros deuses. E Arão também sabia disso. Arão tinha ficado numa posição privilegiada, que era ficar ali no lugar de Moisés, enquanto Moisés tinha subido ao monte para orar. Mas por um momento, Arão saiu da posição que Deus tinha colocado ele. E ele ouviu a voz daquele povo, ouviu a voz da multidão, mesmo sabendo que não podia adorar outros deuses, ele acaba construindo um bezerro de ouro. E ainda chama: amanhã será a festa do Senhor. E muitas vezes eu e você somos assim. Nós estamos adorando outros deuses e falando que a festa é para o Senhor. Qual outro Deus que você tem adorado? Muitas vezes nós adoramos o Deus da depressão, o Deus da tristeza, o Deus do cansaço, o Deus da fatalidade. Quantos de nós não têm adorado outros deuses? Porque adorar outros deuses não é só imagens. Muitas vezes nós adoramos outros deuses de outras várias maneiras, quando nós não obedecemos à voz do Senhor, quando nós não conseguimos identificar a voz do Senhor. Porque nós servimos um Deus do sobrenatural ao qual nós não vemos, mas nós cremos que Ele existe, nós cremos que Ele pode todas as coisas, nós cremos que Ele é aquele que opera o impossível, mas muitas vezes quando nós não vemos os sinais, assim como Arão parou de ver os sinais através da vida de Moisés,
a gente se desespera, a gente acaba esmorecendo a nossa fé e nós acabamos saindo da posição ao qual Deus tem para mim e para você. Quando nós não cremos mais que o nosso Deus opera o impossível, que Ele opera o sobrenatural, nós acabamos confiando no natural. E aí nós vamos para uma história bem conhecida também. Pedro sai para pescar. Simão, também chamado Pedro, ele sai naquela noite para pescar. E ele lança a rede a noite toda e ele não pesca nada. Pedro era um pescador experiente. Ele sabia o que estava fazendo, era a sua profissão. E naquela noite, ele sai, lança a rede a noite inteira e ele não pesca nada. Pedro, naquele momento, ele estava pela força humana, a força de pescador, a experiência humana, que era a experiência de pescador. Então ele sabia o que ele estava fazendo, mas naquela noite a rede voltou vazia. E muitas vezes a nossa rede tem voltado vazia, porque nós saímos da posição. Mesmo Pedro sendo um pescador experiente, mesmo ele sabendo o que ele estava fazendo, naquele momento a rede voltou vazia. Quantas vezes as nossas redes têm voltado vazias? Nós lançamos a rede na vida de um filho, na vida de um marido, na vida de uma esposa, num trabalho, e a nossa rede tem voltado vazia. Mas naquela noite chegou o Senhor Jesus e aquilo que era natural tornou-se sobrenatural. Jesus chega e manda a ele lançar a rede. Jesus dá uma ordem: lança a rede na banda direita. Pedro poderia muito bem ter falado: Jesus, eu sou pescador experiente, você nunca pescou, a sua experiência humana era como carpinteiro. A minha experiência não, a minha experiência é de pescador, eu estou acostumado a fazer isso, mas eu já lancei a rede e ela voltou vazia. Mas não, Pedro obedeceu, porque ele era pescador. Qual era a posição dele naquela noite? Era de pescador. Então Jesus mandou ele lançar a rede, ele lançou a rede, e a rede, a Bíblia fala que a rede veio cheia de peixes. Então Pedro lançou a rede no natural, como pescador. Mas aí Jesus veio e deu uma ordem. E Pedro, ele estava na posição, porque a posição dele ali era pescador. Ele poderia muito bem ter falado para Jesus: não, eu não vou lançar. Sou pescador experiente, já lancei, não veio nada, você nunca pescou. Mas ele ouviu a voz do mestre e ele lançou aquela rede. Muitas vezes nós saímos da posição, nós queremos operar as coisas com a nossa força humana, com a força do nosso braço. Mas Jesus fala para nós nessa semana, para que nós não saiamos da posição que Ele nos colocou. Deus, Ele nos colocou numa posição privilegiada. Nós somos chamados de filhos. Então nós temos direito de filho. E o Filho de Deus, Ele operou o sobrenatural. Então nós, através da nossa oração, através do nosso posicionamento, nós também podemos trazer o sobrenatural para as nossas vidas. Naquele dia, Pedro lançou a rede, aonde Jesus havia mandado lançar, e a rede veio cheia de peixes. Muitas vezes nós lançamos a rede na vida de um filho, na vida de um marido, numa situação financeira, e a nossa rede volta vazia. Naquele dia, Pedro ficou imaginando: nossa, como que eu vou chegar na aldeia com a rede vazia, todo mundo esperando, a rede cheia de peixes, e ele estava com a rede vazia. Mas ele continuou na posição, e quando Jesus mandou, ele obedeceu. Que eu e você não saia da posição, que nós possamos obedecer à voz do nosso Mestre, porque quando Arão saiu da posição, ele pecou contra o Todo-Poderoso. Aquele levou o povo todo a pecar. Muitas vezes sou eu e você que vai ter que ficar na posição, porque se eu e você ficar na posição, Deus, Ele opera o sobrenatural, assim como Ele operou naquela madrugada com Pedro. A rede veio cheia de peixes. Eu e você também, se nós ficarmos na posição, Deus, Ele vai operar o sobrenatural na minha e na sua vida. Muitos têm se desesperado, muitos têm olhado para situações, muitos têm olhado para as circunstâncias, mas que você possa crer que nós cremos num Deus que é o Deus do sobrenatural. Eu e você não podemos, mas Ele pode.
A minha mão e a sua não alcança, mas a mão dele alcança. Só não saia da posição. Deus te chamou para pregar? Pregue. Se Deus te chamou para louvar, louve. Muitas vezes os desafios são muito grandes na minha e na sua vida, e isso faz com que a gente acabe adorando outros deuses que não é o nosso Senhor. Que nós possamos reconhecer a voz do nosso Deus, o Todo-Poderoso, e que você não venha sair da posição, e que você possa crer que o nosso Deus é aquele que opera o sobrenatural, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração através dessa palavra.